ponto dentro deste assunto, né? 11 horas e 16 minutos. Os médicos que prestam serviço terceirizado ao governo do estado seguem na busca para receber os pagamentos. Após as paralisações de obstetras e pediatras de hospitais públicos, o Poder Executivo ainda não fez os repasses prometidos aos profissionais que prestam serviços nos demais hospitais do estado, que pode gerar, é claro, né, uma paralisação por parte dos médicos que estão com atrasos desde o mês de julho. Pois é, para tratar sobre esse tema, o Ligado nas Cidades recebe agora, de forma virtual, o presidente do Sindicato dos Médicos, o doutor Geraldo Ferreira. Muito bom dia, doutor. Consegue nos ouvir bem? Sim, ouço bem. Bom dia, Andressa. Bom dia, Júlio. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Doutor, eu vi hoje pela manhã uma postagem que o senhor fez nas suas redes sociais falando sobre a possibilidade de paralisações dos médicos por um eventual descumprimento de um pagamento parcelado que havia sido acordado pelo governo do estado. Eu queria saber em que situação é essa e quais são os médicos que podem cruzar os braços. Olha, houve um compromisso do governo de pagar o mês de julho, nós estamos falando de julho, né? Até o dia 30, e isso não foi efetuado. Fora isso, o governo tem um parcelamento de débitos passados em parcelas, e também não tinha cumprido essa parcela. Renegociou-se para se pagar dia 10. Até ontem não havia sido feito esse depósito, e hoje pela manhã eu me comuniquei com a cooperativa, que também informou que não tinha sido feito. No entanto, me ligaram há mais ou menos meia hora, dizendo que o governo enviou para o banco essa quitação referente ao mês de julho e a ela da divisão, que também estava ausente de pagamento. Mas isso não impede o nosso raciocínio. O que existe, Andressa e Júlio, é um acordo já feito diante do Juizado Federal do Rio Grande do Norte para tentar equacionar essa situação absolutamente desconfortável para a categoria médica de só receber a sua remuneração quando ameaça paralisar. Eu sei que isso é profundamente antipático para a população, que evidentemente recebe essas notícias e fica sem entender o que está havendo. Antipático para a própria imprensa. Mas o que é isso? Os médicos todo mês têm essa confusão. Não é motivado por desejos. O problema é que cumpre o que ele mesmo acordou diante do Juizado Federal. Doutora Gisele, juíza federal do Rio Grande do Norte. Uma reclamação pré-feita e que estabeleceu os prazos máximos de atraso que seriam possíveis e tolerados pela categoria médica. O fato é que o governo já deveria ter pago agosto e está se preparando para pagar. E os médicos fizeram essa movimentação, foi suspensa agora a paralisação, né, para receber o mês de julho. Então a confusão vai continuar. Daqui a 10, 15 dias ela estoura de novo, porque termina o mês de dezembro, que deve ser quitado agosto, e o governo muito dificilmente vai cumprir o que ele mesmo acordou diante do Juizado Federal. Doutor Geraldo, a gente viu que também há, devido a esse atraso nos pagamentos dos profissionais médicos, a dificuldade do fechamento de escalas para alguns serviços, inclusive de cirurgiões aqui que prestam serviço lá no Valfredo Gugel. Em alguns horários, o politrauma estava com 2 profissionais somente, quando seriam necessários no mínimo 5. Eu queria saber como é que está esse serviço, se o senhor tem informação sobre isso, se de fato está havendo uma sobrecarga e uma dificuldade de manter o serviço funcionando com a escala desfalcada de profissionais. Sim, nós temos um problema no Valfredo Gugel, que é uma certa remodelação de escalas. O governo ele está fazendo uma reformulação em escalas, levando as pessoas que dão assistência aos pacientes depois da cirurgia para a escala de plantão. Ou seja, vai piorar a assistência ao paciente. Os cirurgiões gerais, os ortopedistas, os neurocirurgiões, os profissionais que fazem cirurgia, eles têm uma carga horária de plantão para operar e têm uma carga horária para acompanharem o pós-operatório desses pacientes. Até para que quando a família chegue no hospital, exista um responsável pelo doente. O que o governo quer fazer é piorar a assistência, lastimavelmente. Eles querem esse acompanhamento e colocar
todo mundo no plantão. E a medicação na enfermaria seria feita por quem está de plantão. O que eu posso assegurar, primeiro, isso vai gerar uma certa desassistência aos pacientes. Porque o plano ocupado com as cirurgias dos pacientes. A medicação, historicamente, ela é feita por quem operou e faz, porque ele já sabe prever as complicações que esse paciente está desenvolvendo nesse pós-operatório. Então, eu não sei de qual genialidade parte essas sugestões. Parece, a direção do hospital diz que são sugestões de Ministério Público, etc. Eu não posso confirmar o que me falaram, para fazer ajustes nessas escolas, para diminuir a participação das cooperativas, né? Porque, teoricamente, estão faltando profissionais nos plantões, porque não há a capacidade de atração de mais cirurgiões, porque esses atrasos de 6 meses são intoleráveis. Então, se tira os cirurgiões do hospital com medicação dos seus pacientes para virem para o plantão. É muito ruim. O que eu posso dizer é que a assistência e as complicações dos pacientes de cirurgia tendem a subir. Portanto, doutor Geraldo, é algo que se resolve por hoje, podemos dizer assim, né? Nesta terça-feira em si, mas que para o futuro a gente não pode deixar de pensar em uma nova paralisação, até porque eu acredito que a categoria não pense ali e não confie até nesses pagamentos futuros, que eles sejam aí realizados em dia. Não, inclusive um colega me ligou de manhã e disse: como é que vai o SPC aí? O SPC, porque nós nos tornamos aqui no sindicato uma central de cobrança, não é? Infelizmente, o sindicato tem 500 mil coisas para ser ocupado, mas eu digo que nós estamos assoberbados nesse final de ano com cobranças ao Estado, aos municípios. É difícil uma semana para eu não viajar a um município do interior para conversar com o prefeito, para conversar com o saúde, porque estão atrasados. E nos municípios a situação é dramática e há uma transição, não é, do prefeito atual para o próximo. E a gente não tem transição feita com débitos se eles vão ser honrados pelo próximo gestor. Então, infelizmente, nós não temos a garantia da continuidade da prestação do serviço, porque ela depende do cumprimento do governo e do mínimo de suas obrigações. O governo do Estado, eu volto a repetir, tem um acordo com a Justiça Federal. Nesse acordo entrou o governo do Estado, essas empresas que prestam serviço, tanto empresas privadas como cooperativas, como a Copmed, o sindicato, o Conselho Regional de Medicina, participaram os secretários de Estado do governo, né? O secretário de Saúde, né? De Administração, e houve um compromisso e os médicos aceitaram o que era possível para o governo cumprir. O governo celebrou esse acordo justo e não vem cumprindo. Então é lastimável, perda de credibilidade quanto a prazos de pagamento, e infelizmente o que nos resta é acompanhar, e vencido aqueles prazos vão surgir as possibilidades de paralisação. Doutor Geraldo, rapidamente, que eu sei que o senhor está na correria aí devido a esses problemas, o governo do estado ele tem acusado os profissionais médicos, inclusive os que prestam serviço, principalmente os que prestam serviço a cooperativas, de fazer esses movimentos de paralisação muito mais para pressionar, querendo um incremento no pagamento dos serviços. Eu queria saber até que ponto isso é verdade e o que o senhor falaria sobre essa declaração do governo do estado. Não há nenhuma proposta de meu conhecimento, né? Não há nenhuma proposta de solicitação de reajuste. Até porque seria meio incoerente, não é? Você está com 6 meses de atraso e fazer paralisações por reajuste. Agora, convém também chamar a atenção de que todo trabalhador ele tem direito de negociação, não é? Se vai haver ou não um reajuste, vai depender do entendimento entre as partes. Mas também não é nada que o ano seja passado, se entre um novo ano, e não haja nenhuma trabalhadora. Então, pode ser qualquer proposta ou qualquer solicitação de reajuste, eu dizer que as negociações anuais, por lei,
elas devem ocorrer, porque os trabalhadores precisam recuperar as perdas inflacionárias. Agora, caberá ao gestor contratante ter as suas colocações, expor as suas possibilidades e se chegar ao consenso. Mas, neste momento, eu não conheço nenhuma demanda em termos de reajuste. Portanto, doutor Geraldo, quero agradecer a gentileza de nos atender na manhã de hoje. Muito obrigada por estar conosco aqui no Ligado nas Cidades e por todas as informações. E vamos à luta, né? Continuamos. A categoria continua sempre em luta, principalmente pela saúde como um todo aqui do nosso estado. Muito obrigada. Obrigado pela atenção de vocês. É importante a sociedade tomar conhecimento e ouvir também o lado dos médicos, né? Porque o governo tem muita força, né? Com as notas deles, a chegar rapidamente à população. Então, quando vocês nos dão uma oportunidade como esclarecer a população, que nós lutamos nós por ela, né? Acabar com essas filas, com a superlotação, com falta de insumos, com filas de quase 15 mil pacientes para cirurgias. Então, a categoria médica luta por si, mas o sentido de nosso trabalho é oferecer à população a assistência que ela precisa e merece. É verdade, doutor. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Conversamos, gente, com o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Geraldo Ferreira, conosco aqui nessa manhã, para esclarecer aí essa situação difícil, viu, Júlio? Nossa situação da saúde como um todo já é muito complicada. Imagine lá sem os profissionais, os principais profissionais que são os médicos. Exatamente. E muita gente, isso que o doutor Geraldo falou é muito certo, que o governo do estado eles conseguem se comunicar de uma maneira muito assertiva, dando, muitas vezes até demonizando os profissionais que estão do outro lado, cobrando o salário, pessoal. Eles trabalharam e eles querem o pagamento dos salários. Eles já passam costumeiramente 3 meses sem receber, ainda está passando mais do que isso. Então é natural que os profissionais queiram esse pagamento e é importante também que o governo do estado dê informações e dê uma justificativa para essa mudança lá na escala, porque a evolução de um paciente é necessário até para você conseguir liberar leitos dentro de uma unidade. Você é operado e depois dessa cirurgia, se você não coloca um médico para fazer essa evolução, o paciente passa mais tempo ocupando um lugar de um hospital que já está abarrotado de doentes. Então, o fato é que o governo do estado precisa sim rever toda essa questão relacionada à saúde, principalmente o pagamento dos profissionais terceirizados. Uma solução seria realizar o concurso público para deixar de pagar os profissionais terceirizados, sendo que isso não vai acontecer nunca, a gente sabe. Pois é, gente. E aí, 11 horas e 29 minutinhos, vamos mudar de assunto, vamos falar